que é a professora Alessandra e a professora Regina Cavalcante, que vão falar sobre a relação professor-aluno. A gente vai começar com a professora Alessandra, eu acho, com você, Regina? Com a Maria Regina. Obrigada. Nós agradecemos o convite de vocês para estarmos aqui. A professora Alessandra e eu temos estado em alguns campos da Unesp desenvolvendo essa atividade e temos conversado em alguns momentos sobre essa temática, né, em especial conversando sobre práticas pedagógicas na universidade. Nós lemos o convite de vocês, né? Agradecemos o convite de vocês e lemos o convite de vocês, e a preocupação na especificidade de tratarmos um pouco sobre a questão do aluno do campus de Botucatu, né? Quem é o nosso aluno da Unesp, e especificamente quem é o nosso aluno do campus de Botucatu. E ao longo da nossa conversa, nós vamos entender um pouco, tentar um pouco conversar com vocês, conceitualmente, o que é que nós entendemos, em se tratando de práticas pedagógicas, como é que conceitualmente nós entendemos a condição do nosso aluno. E eu acabei de conversar um pouquinho com a Lorisa, fazendo um esforço imenso de fazer um link, né, com essa fantástica palestra que ela fez aqui. Nós já tivemos a oportunidade de estar com ela na oficina da arquitetura, lá em Bauru, e a gente aprecia, né, muito essa forma que a Lorisa tem de falar com muita facilidade, né, e de uma forma muito agradável. Então, nós vamos fazer aí um esforço de manter o mesmo ritmo, né? De manter o mesmo ritmo. Então, nós escolhemos como temática de hoje conversar com vocês sobre práticas pedagógicas na universidade, relações interpessoais no ensinar e no aprender. Deixa eu ver se eu consigo me acertar aqui. Antes disso, né, antes de nós entrarmos na especificidade da nossa temática, nós gostaríamos de partilhar com vocês 3 pressupostos que para nós são extremamente preciosos, né? O primeiro é que relações interpessoais entre professores e universitários são essenciais para o processo de ensinar e aprender. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, nesse pressuposto, é que quando a gente trata, né, da prática pedagógica, nós estamos tratando de ensinar e aprender, e eu não sei se chamou a atenção de vocês que nós não tratamos o que cotidianamente a gente vê na literatura pedagógica, o substantivo ensino-aprendizagem, né? Os substantivos ensino-aprendizagem. Nós tratamos sempre ensinar e aprender, porque nós estamos pressupondo que na prática pedagógica, ensinar e aprender, para ocorrer o processo de ensinar e aprender, nós temos que estabelecer relações interpessoais com os nossos alunos, em que nós precisamos fazer muitas coisas e os nossos alunos também precisam fazer muitas coisas. Tá? Então, esta prática pedagógica, ela envolve, ela inclui ações do educador e ações do educando. Tá? Então, vocês vão nos ouvir agora frequentemente falar de ensinar e aprender, né? Então, nós vamos tratar sempre de verbo, porque indica sempre ação, né? O substantivo, muitas vezes, ele pode sugerir passividade, né? Então, conceitualmente, nós estamos partindo do princípio de que ensinar e aprender envolve ações, e que nós precisamos fazer coisas e que os nossos alunos também precisam fazer coisas para que esse processo aconteça. O segundo pressuposto é que nas relações interpessoais se configuram relações entre
necessidades educacionais dos estudantes, necessidades educacionais dos universitários e as respostas pedagógicas a elas disponibilizadas pelos professores. Então, a primeira coisa é, nós precisamos buscar, nós precisamos identificar quais são as necessidades quais são as necessidades educacionais dos nossos alunos, né? Que necessidades são essas, né? Então, quando a Loriza nos indica, né, quem é essa geração Y, né, que nós estamos trabalhando nesse momento, ou futuramente essa geração Z, quais são as suas necessidades educacionais, né? E como é que nós vamos organizar que respostas educativas e que respostas pedagógicas nós vamos dar para essas necessidades dos nossos alunos, nas nossas relações interpessoais com eles. E o terceiro pressuposto importante é que práticas pedagógicas na universidade têm finalidades diferenciadas na formação dos universitários nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, né? Então, partirmos do pressuposto, né, de que as nossas práticas pedagógicas, então, nas nossas interações com os nossos alunos, nós temos vários níveis nesta formação com eles, né? Nós temos um nível de ensino que é o nível de possibilitar aos nossos alunos o acesso ao conhecimento. Na pesquisa, nós temos um outro nível de interação, um outro tipo de interação, que é a produção do conhecimento, né? Quando nós estamos com ele, né, embora a Loriza citou, né, nós temos aí os nossos alunos em greve, fazendo reivindicações, e eles não ocupam os espaços de gestão que eles poderiam estar ocupando, né? Mas nós também somos formadores desses alunos nas atividades de gestão. Nós também temos responsabilidade, né? Me parece que nós não podemos... Quando a gente fala da atividade meio dessa universidade, para que ela cumpra a sua função como agência social, nós não podemos nos furtar da nossa responsabilidade, né, nesta formação de possibilitar para os nossos alunos as atividades de extensão e de gestão, né? Então, comumente, é muito frequente na literatura, né, que essas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão são atividades de exclusividade dos docentes. Mas se nós estamos partindo do pressuposto de que essas práticas pedagógicas elas se dão em interação, né, então nós estamos partindo do pressuposto de que essas práticas, no contexto da universidade, exclusivamente da universidade, que é diferente dos outros níveis de ensino, né, elas se dão, né, no bojo dessas atividades, tá? Então, antes de conversarmos sobre essas práticas pedagógicas, nós não podemos perder de vista esses pressupostos. São esses pressupostos, dentre outros, mas nós destacamos esses pressupostos, que são pressupostos que vão orientar a nossa conversa sobre a prática pedagógica. Ok? Bom, nós temos essas práticas pedagógicas na universidade, elas têm um conjunto de determinantes, né? Esses determinantes são elementos que influenciam a prática pedagógica do professor e, consequentemente, a interação professor-aluno. Então, rapidamente, são coisas que fazem parte do nosso cotidiano, né? Nós temos alguns autores, como Botomé e Kubo, que nos apresentam o planejamento como o que se deve ensinar, os conteúdos de ensino que se ensina, os universitários para quem se ensina, objetivos e finalidades educacionais para que se ensina, procedimentos de ensino, como se ensina, e procedimentos de avaliação, o que foi aprendido como determinantes importantes. Além de outros, né? Relações de autoridade, gestão educacional, afeto, como elementos importantes, como determinantes
importantes dessa prática pedagógica. Daqui a pouco eu vou voltar para esses elementos. Bom, então, se a gente fala da educação, né, não da escola especificamente como espaço formal, mas da educação como uma agência social, portanto ela tem uma função social, então o nosso trabalho tem uma função social, por meio destas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. O que seria o ensino, então? Então, o ensino é um arranjo, uma organização, um planejamento de condições que devem promover mudanças no comportamento dos nossos alunos, mudanças nas ações dos nossos alunos, mudanças nas atitudes dos nossos alunos. Então, nós não podemos perder de vista que a nossa meta é mudanças. Nós precisamos promover mudanças, né? Claro que, a partir da especificidade dos cursos, dos projetos pedagógicos dos cursos, né? Mas não podemos perder de vista que a meta, né, desse ensino é uma meta para mudança, para modificação, né? Por que é para modificação? Né? Para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para a formação, né? Porque essa educação está olhando para uma formação de pessoas que vão conviver nessa sociedade, né? Então, não são nossos alunos, estão convivendo conosco, é essa geração, né? Mas que está convivendo numa cultura, num contexto social, e a nossa pergunta que nós temos que fazer é assim, que a Loriza acho que muito bem exemplificou, né? Nós somos felizes com esse mundo, né? Quer dizer, além da especificidade da área do conhecimento, quer dizer, além do psicólogo, que eu tenho uma preocupação que precisa ser formado, eu tenho uma preocupação com a pessoa que eu estou formando. Porque além do profissional, eu estou formando pessoas, né? A minha preocupação precisa ser, quem é essa pessoa que eu vou formar? Eu curso, não eu, Regina, eu curso. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão conviver em sociedade. E são essas pessoas que vão ser responsáveis pelas intervenções sociais. São essas pessoas que vão estar no mundo, né, produzindo manutenção desse mundo ou mudanças nesse mundo, né? Então, por isso que quando eu vou organizar a educação, quando eu penso um projeto pedagógico com os meus pares, eu não posso perder de vista que formar esse profissional é formar este ser humano, que é este ser humano que vai intervir nesta cultura, que vai intervir nesta sociedade na qual ele está inserido, né? Então, além do acesso ao conhecimento específico, da área do conhecimento específico ao qual ele está sendo formado, ele é um ser humano que vai conviver nesse mundo que ele já está exposto. E eu não posso perder de vista isso. Vocês vão entender por que eu estou falando isso já já, tá? Então, processos de ensinar e aprender referem-se a ações do professor, então tudo o que ele faz, né? E o aprender é o que acontece com o aluno como decorrência do fazer do professor, tá? Então, são, consequentemente, né, processos constituídos pela interação entre dois ou mais indivíduos, tá? Então, ensinar e aprender necessariamente é interação, tá? Então, processos comportamentais interdependentes de alguém que ensina e alguém que aprende. Consequentemente, núcleo definidor do processo de ensinar é a ocorrência da aprendizagem. Então, nós estamos partindo do princípio que não existe ensino se não existir aprendizagem. Acabou aquela história que a gente ouve, eu ainda ouço de alguns colegas, mas eu ensinei. Ah, mas ele não aprendeu paciência, né? Então, aquela história assim, foi ruim na prova. O que é que está avaliando a prova? A minha interação com os meus alunos, né?
Então a gente pensa que a prova está avaliando o aluno. Não é verdade. A prova avalia a minha interação com os meus alunos. Tá? Por quê? Porque ensinar e aprender é um processo interdependente. Então, quando eu tenho 70% dos meus alunos tirando abaixo de 5, esta interação está ruim. Ou, não diria que está ruim, ela não está boa. Né? Então, não é o aluno que está ruim, nem eu que estou ruim. É a interação que não vai bem. E eu preciso olhar para essa interação. O que é que está acontecendo nessa interação? Então, o diagnóstico precisa ser feito da interação. Tá? Então, para isso, eu preciso pensar, né, que quando eu defino objetivos, né, esses objetivos têm que ser importantes, e aí eu acho, né, já fui 2 vezes coordenadora de curso, e eu acho que é onde a gente peca um pouco, né, quando a gente vai pensar na aprendizagem. Quando a gente define objetivo, a gente define objetivo específico para a nossa disciplina, para aquele momento. Né? E quando a gente vai definir objetivo, a gente precisa pensar que o nosso aluno da nossa disciplina, ele vai ser um profissional lá na vida. Né? Então, eu preciso pensar em objetivos que eu possa ver hoje, mas que sejam úteis para ele lá. Médico, fisioterapeuta, psicólogo, engenheiro. Né? Quer dizer, como é que eu posso, na minha disciplina, pensar em objetivos de formação que sejam úteis para a vida do meu aluno em formação, mas quando ele for profissional. Né? Então, não só para aquele momento. Então, quando a gente faz o plano de ensino, a gente circunscreve o objetivo para aquele momento. Só que a gente esquece que a nossa disciplina tem que ser importante para a vida dele quando ele for profissional. Né? Ou para a vida dele como pessoa profissional, não só profissional. Tá? Bom, quando a gente fala dos componentes do comportamento de ensinar, né? E aí quando eu estou dizendo assim, ó, que o processo de ensinar e aprender é interação, e que para isso, para essa interação, né, ela é fundamental, né, eu pensar meu aluno como pessoa. A primeira coisa que eu preciso conhecer é quem é a pessoa do meu aluno. Né? Então, como tarefa anterior, eu tenho um conjunto, né, de aspectos que eu preciso conhecer para a minha prática pedagógica. Né? Que eu penso que às vezes a gente, em nome da supervalorização do conteúdo, né? Porque o que a gente tem dentro da universidade? Parece que o conteúdo está acima de qualquer coisa. Né? O conteúdo supera qualquer coisa. Né? Nem sei se isso tem a ver com a geração X, né? Mas enfim. Né? Mas parece que assim, que o conteúdo é o que é de mais importante para a formação profissional. Em nome disso, a gente desconsidera aspectos que são fundamentais para a prática pedagógica. Dentre eles, pensar no nosso aluno. Então, quando a gente começa a nossa tarefa pedagógica, a gente pensa o nosso plano de ensino ignorando quem é o nosso aluno. Então, chega todo mundo, a gente pensa que todo mundo é igual. Não é assim? A gente faz um plano de ensino para a massa, né? Como se todo mundo chegasse para nós exatamente do mesmo jeito. Não é verdade. Né? Cada um chega de um jeito, com uma forma, com uma dificuldade. Né? Então, a primeira coisa que parece que a gente precisa saber fazer é conhecer quem é o nosso aluno. Quais são as características dele, quais são as condições que ele tem, inclusive pessoais. Nós não estamos formando esse indivíduo para
viver na sociedade, né? Quando a Luísa nos conta quem é essa geração, né? Essa geração Y, é importante a gente saber quem é esse aluno, né? Aí, há pouco, acho que a Silvia conversando com alguém, nossa, a gente entende muito bem, porque é igual aos nossos filhos, né? Quer dizer, mas vamos pensar quem são os nossos alunos, e, né? Uma coisa é educar os nossos filhos, outra coisa é formar nossos alunos, que não são nossos filhos. Né? Então, outro aspecto importante, nós nos conhecermos como educadores. Né? Todo mundo fala, então eu tenho que usar, mas eu não sei usar. Aí eu fico lá, fulano, vem aqui para mim, Beltrano, faz assim para mim. Né? Eu não preciso me violentar para estar na moda, na tecnologia da moda. Né? Quer dizer, então eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são os meus limites e as minhas possibilidades para utilizar determinados recursos de ensino. Né? Então, os recursos de ensino têm que estar a meu serviço, né? E não eu a serviço dos recursos de ensino. Certo? Então, eu me conhecer enquanto meus limites e as minhas possibilidades são importantes também. Tá? Avaliação dos conhecimentos prévios. O que os meus alunos sabem sobre o que eu vou ensinar? Né? A Luísa falou disso também bastante. Né? Eles sabem muitas coisas. Eles têm acesso, embora seja esse conhecimento rápido, né? Esse conhecimento imediato, mas de alguma maneira eles já sabem, podem já saber, ou acho até que já sabem algumas coisas sobre o que a gente vai ensinar. E às vezes a gente ignora. A gente às vezes passa o trator, né? E talvez gera essa apatia, gera esse descaso, né? Porque a gente ignora os conhecimentos variados. Né? Minimamente eles sabem sobre o conhecimento da vida, porque o que nós temos para ensinar é o conhecimento da vida, muitas vezes. Né? Definir com clareza objetivos de ensino, sem perder de vista que esses objetivos têm que ser importantes para a disciplina naquele momento, mas pensar, né, para a vida pessoal e profissional desse indivíduo. Planejamento e plano de ensino. Está na minha hora? Recursos de ensino. Né? Como é que eu utilizo esses recursos de ensino? E a situação problema. Né? Então, sempre importante eu começar com um problema a ser resolvido na minha aula. Né? Quer dizer, muitas vezes a gente se pergunta, como é que eu motivo os meus alunos? Como é que eu faço para eu começar uma aula e motivar os meus alunos? Né? Quer dizer, em geral, na nossa situação, principalmente nós, professores pesquisadores, né, você sempre começar a aula com um problema a ser resolvido, né, quer dizer, ensinar os nossos alunos a pensar, né, já que eles têm o pensamento rápido, com as respostas imediatas, talvez seja uma forma, né, que a gente tenha, uma estratégia que a gente tenha para, em termos metodológicos, a gente possa ensiná-los uma outra maneira de se pensar, que não é esse pensar tecnológico, né? Que o pensar rápido, o pensar imediato que a tecnologia nos proporciona, é uma forma de pensar, mas que a gente tem outras metodologias, outros caminhos, né? Principalmente nós das ciências humanas que sofremos um pouco, que nós não temos respostas imediatas para as perguntas que nós fazemos em termos de problemas de pesquisa. Tá? Bom, diante de todas aquelas condições, né, então quando eu já conheço o meu aluno, quando eu já me conheço, quando eu conheço o que ele sabe sobre o que eu vou ensinar, né, e veja bem, não precisa ser ritualesco. Muitas vezes, no processo de ensinar e aprender, quando a gente avalia conhecimentos prévios, a gente cria rituais. Né? Então, no primeiro dia de aula, eu vou passar uma folhinha para ver o que os meus alunos sabem sobre, por exemplo, eu dou aula sobre desenvolvimento. Então, eu vou passar uma folhinha para o que é desenvolvimento humano para você. Não é o ritual. Eu não preciso fazer isso escrito. Eu posso, a cada momento da aula, por meio do
do diálogo, eu posso conhecer os que os meus alunos sabem sobre o conteúdo que eu vou ministrar. Então, não precisa ser uma atividade escrita, com ritual, né? Em alguns momentos, se eu precisar registrar para fazer devolutiva, né? Veja bem, registro ele é importante quando eu vou fazer alguma coisa com esse registro. Aí tudo bem. Talvez de momentos em momentos eu precise fazer esse registro. Por quê? Porque eu vou tabular esse registro dessa avaliação para devolver esses dados para os meus alunos. Então eu posso fazer isso. Ó, no início da aula estava acontecendo isso, agora nós estamos no mês de maio. Veja o que está acontecendo em relação ao conteúdo, né? Ou em relação a algum objetivo estabelecido. Né? Mas eu não preciso fazer isso. Tá? Então, quando eu tenho essas condições, né, o que eu vou fazer? Eu tenho um conjunto de ações que aí já estão na minha interação com os meus alunos, né, que são as minhas técnicas, né, as técnicas que eu vou utilizar, né, que sejam, ou que a gente pode chamar de procedimentos, né, que envolvem um conjunto de técnicas, né? E esses procedimentos, eles são feitos junto com os meus alunos, né? Em alguns momentos, essas técnicas podem envolver aulas expositivas ou não, né? Mas eu posso estabelecer nas minhas ações, nas técnicas, atividades que eu possa desenvolver junto com os meus alunos. Ok? Quer dizer, não precisa ser essas minhas ações aqui, elas não precisam ser necessariamente só desenvolvidas somente por mim. Tá? E como resultado das minhas ações, né, são o que eu vou observar? Mudanças, né? Quer dizer, será que aconteceram mudanças dessa condição aqui? Né? Porque eu tenho uma condição, uma avaliação inicial. Né? Eu tenho uma visão inicial das características dos meus alunos, dos conhecimentos que ele tem, do planejamento que eu fiz. Eu tenho um conjunto de ações que foram desenvolvidas ao longo do tempo em interação com o meu aluno, e agora eu vou ver o que aconteceu. Né? Quer dizer, o que aconteceu na nossa interação? Que mudanças foram promovidas? Né? Então, que resultados aconteceram? Quer dizer, então, aqui é que vai promover a avaliação das minhas ações, né? das minhas interações, porque eu planejei. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas se aqui não sou eu que faço, não é o professor que faz, quem vai fazer? É o aluno que vai fazer, então você não vai dar aula. Não é? Às vezes é assim, porque a gente pensa que nós somos os técnicos, né? que a gente é tecnólogo de aula. Nós não somos tecnólogos de aula. Né? Por quê? Porque quem planeja isso aqui somos nós. Ser professor é planejar essas condições. Quem planeja e avalia estas relações somos nós. Se nós não soubermos avaliar estas relações, eu penso que a nossa prática está comprometida. Isso o nosso aluno não sabe fazer. Tá? Então, ele pode estar aqui. Ele pode estar participando da técnica, ele pode fazer um júri simulado, ele pode dialogar, né? Mas ele não tem a formação técnica para planejar em função destas condições, avaliando essas condições, qual, né, junto com o conteúdo, com o recurso, qual é a ação, e avaliar qual foi o resultado. Isso quem sabe fazer, aliás, quem deve saber fazer somos nós. Ok? Bom, para sintetizar,
sintetizar muito rapidamente, por causa do tempo, para a próxima etapa, né? Então, é importante, né, que, para isso, nós não percamos de vista que a universidade tem um conjunto de funções. Então, para eu planejar esse conjunto de atividades, né, para planejar esse processo de ensinar e aprender, eu não posso perder de vista quais são as funções da universidade. Aqui vim, o que eu quero desta universidade, e eu só posso fazer isso com o conjunto dos meus pares, né? Quer dizer, é essa universidade que eu quero, é esse curso que nós queremos, né? Então, eu penso que esse é o primeiro passo, é pensar qual é a função social dessa universidade, né? Há muito a gente vem discutindo e vem vendo na literatura, né? E muito a literatura tem dito que as funções da universidade é ensino, pesquisa, extensão e gestão, são as atividades da universidade. A função da universidade não é ensino, pesquisa, extensão e gestão, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar carinhosamente nas funções da universidade, porque são essas funções que norteiam a nossa prática, em especial da nossa universidade, porque é dela que nós estamos falando. Ter clareza sobre o processo de ensinar e aprender, né? Muitas vezes a gente pensa assim, nós temos uma visão organicista de aprender, então a aprendizagem está dentro da cabeça, né? Muitas vezes, por que eu insisto em dizer que ensinar e aprender é interação? Porque muitas vezes os nossos alunos vêm com essa concepção. Professora, me conte o que acontece na cabeça do aluno quando ele aprende. E eu respondo assim, acho que talvez os neurocientistas possam explicar para vocês o que acontece na cabeça do indivíduo. Eu não sei, né? O que eu posso dizer para vocês, sob o ponto de vista psicológico, que ensinar e aprender é um processo de interação interdependente, né? De alguém que ensina e de alguém que aprende. Então, é uma interação, no conceito literal de interação, de alguém que faz, né, e muda o outro e é modificado pelo outro ao mesmo tempo. Esse é o conceito de interação. Ok? Então, se não acontece isso, não acontece ensinar e aprender. Então, a prática pedagógica não se concretiza. Tá? E aí, em função disso, aquele conjunto de componentes, que aí eu não inventei a roda, né? São os componentes pedagógicos, não são da psicologia, são os componentes pedagógicos, né? A gente pensar nas características do aluno, das características do professor, das ações do aluno e do resultado dessa prática pedagógica. Ok? Então, desculpa a rapidez, mas é que a gente está com um tempinho contado. E aí essa síntese para passar para ler. Obrigada.